pelo Facebook. Os que vão nos acompanhar pelo YouTube, a gente já convida o pessoal daqui que não se inscreveu no nosso canal, Consolador Prometido, inscrevam-se no canal. O pessoal do Facebook também, inscrevam-se no canal. O pessoal que assistir pelo YouTube, inscrevam-se no canal, não custa nada. Não dói o dedo fazer um teste ali, né? Inscrever-se no nosso canal, Consolador Prometido, e curtir nosso vídeo. Isso é importante para o crescimento do canal e para um dia ajudará nas próprias despesas do centro espírita, né? Então, pessoal, nós estamos início a nossa atividade, a nossa atividade dessa noite, né? O nosso irmão Renato fazer uma leitura. Boa noite. Do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli e irmão José. Compaixão. O teu grau de compaixão pelo próximo indica a tua condição espiritual. Até onde sentes e age? De quem apenas se compadece, cruzando os braços, o amor permanece na periferia do coração. Consegues de algo te despojares em benefício de quem te apieda? Para a esmagadora parcela dos que a exaltam, a caridade não passa de bela teoria. Tens ido ao encontro da penúria, a fim de amenizá-la? Ou tens esperado que ela venha ter ti? Evitas o conforto com o sofrimento alheio, para que não te sintas de consciência incomodada pela visão da dor de teu semelhante? Agradecemos ao irmão pela leitura, convidamos os presentes para fazermos uma oração. Agradecemos a Jesus e te dizendo, irmão amigo, o quanto temos e devemos nos esforçar para verdadeiramente chegar em ti, o guia, o exemplo, o modelo a ser seguido. Agradecemos a Maria, Mãe Santíssima, pelo seu amor, o seu carinho, que entrega através das suas falanges, serve Maria e outras, a todos os aflitos da terra. Agradecemos também a equipe espiritual desta casa, que está aqui presente entre nós, nesta semana, encerramos um ciclo de em torno de 25 anos, usando esses espaços físicos que nos foi cedido com carinho e nunca nos faltou empenho, a entrega de quem é o responsável pelo espaço. E nunca nos faltou também o amparo dessa equipe diretiva que veio de um mundo maior. Acompanhou-nos, estimulou-nos, dirigiu-nos. Por isso somos gratos. E assim, pedindo também o amparo eterno a nossa querida amiga Tânia, que aceitou nosso convite, como sempre, com muito carinho, que ela seja amparada pelos amigos espirituais. E que nós possamos, com a ajuda dos amigos, um grande número aqui presente, invisíveis aos nossos olhos, mas não insensíveis às nossas ideias e nossos ideais. Eles possam contribuir conosco
que tenhamos ouvidos de ouvir a tarefa, a mensagem dessa noite. Que assim seja. Nossa amiga tem apóstolo. Uma boa noite, queridos irmãos. Agora, durante a prece, me emocionei bastante. Quantos anos aqui nesse espaço, né? Mas o novo também é muito bem-vindo. E com certeza os irmãos trabalhadores desta casa vão continuar sendo felizes e trabalhando cada vez mais na nova instalação. Parabéns a todos. Vamos conversar, refletir nesta noite a respeito do nosso convívio que aprendemos com os espíritos. Os irmãos podem ver as obras que eu baseio a minha fala da noite, né? Estão ali as capas. Então, espero trazer alguma colaboração para todos. Eu começo numa parte da história em que Jesus, já preso, ele tem um breve diálogo com Pilatos, que foi o seguinte. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu que o dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está lá em João 18, 33, 36 e 37. Vejamos que nessa curta conversa entre Jesus e Pilatos, quantos ensinamentos, meus irmãos. E o que nos cabe para dentro do nosso assunto da noite é que Jesus, ele fala da vida futura como meta. Então, aí já está a nossa primeira reflexão. A felicidade prometida, a perfeição relativa, é algo a ser conquistado por nós. É uma meta, é algo para a vida futura que nós temos que trabalhar. E esta questão da vida futura é um grande princípio. E por que é um grande princípio? No momento que nós entendemos que todas as adversidades e dificuldades que nós estamos passando nesta caminhada de aprimoramento e evolução, um dia vai cessar. E depende só de nós. Tá? Então, vejamos que sem a questão da vida futura ter esta crença, aliás, até os ensinamentos do mestre não teriam razão. Porque tudo que ele ensina é para nos dar suporte, mas também projetando para um futuro que nós todos teremos. Tá? Então, também vai justificar as anomalias que nós vivemos na Terra. Gozado que amanhã eu tenho uma outra fala, e é um outro tema, é sobre os desafios morais e espirituais que nós estamos vivendo agora na transição. E aí não foge dessa questão que nós temos que entender de fato o porquê das necessidades tamanhas que a humanidade terrena está passando no momento e em todos os sentidos. Se nós não entendemos de fato, será muito difícil, meus irmãos, ter a força necessária para o enfrentamento dos nossos dias. Então, vamos refletir. Nós já fomos aquelas criaturas que acreditamos na existência de anjos. E estes anjos eram seres privilegiados da criação. Vejam o quanto nós já evoluímos, que hoje nós já sabemos. Nós também seremos anjos um dia. Nós chegaremos à perfeição relativa, porque absoluta só o Pai, mas seremos anjos, seremos Cristos. E foi Jesus que nos orientou há 2000 e tantos anos atrás,
desta condição, a única fatalidade que nós temos estabelecida pelo Pai, que nós vamos ser perfeitos, nós vamos ser anjos, mas nós já fomos aqueles que achávamos que eram seres que Deus criou, né, prontos, perfeitos. Então, saibamos que a vida futura, essa projeção, é lei da natureza, e dela nós não podemos fugir. Nós podemos protelar, como viemos fazendo, inclusive, com a evolução nossa, e travando, inclusive, a evolução do planeta Terra. Mas nós não temos como fugir. Mais cedo ou mais tarde, nós somos empurrados à frente. E é claro que, quando não decidimos por nós mesmos, este empurrar, que a lei faz isso, gera muito mais dificuldades. Mais dificuldade que não seria necessário, né? E vejamos que o cristão, eu não estou falando de religião, gente. O cristão, ele crê na vida futura. Tanto é que quantos acreditam? Quando morrermos, desencarnarmos, vamos para o paraíso, vamos para o inferno, estacionaremos no limbo. Ah? Mas vejam a colaboração que a doutrina espírita veio trazer para a humanidade, porque ela veio ampliar este ponto, ele veio completar este ponto do entendimento do que é esta vida futura, que será bem mais leve, prometida pelo Mestre a todos nós. Então, neste caso, o Espiritismo, né, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé. Nós vamos entender o porquê temos que acreditar e quais são os processos necessários, aonde nós chegaremos. E isto é um benefício para nós todos no suporte do que estamos vivendo na atualidade. E lógico que, se nós temos hoje o Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita, ele veio à luz dos homens através da mediunidade. Ou seja, os espíritos benfeitores se reuniram e, através de médiuns, eles passaram todos os ensinamentos para Kardec, que é o que nós temos hoje à nossa disposição, enquanto meta e roteiro a ser seguido. Mas vejamos que, com este contato com os espíritos codificadores, nós descobrimos que somos almas, espíritos imortais. Então, o que perece é só o nosso corpo físico, que aqui a esta dimensão pertence, nós deixaremos ele aqui. Mas o que é imortal, que é nosso espírito, nossa alma, retornará à nossa casa, que é a pátria espiritual. Então, com o advento da doutrina espírita, nós começamos a entender, né, que somos imortais e também a justiça da reencarnação. Por que aos nossos olhos pequenos, ainda inexpressivos, uns parecem felizes e outros passando necessidades extremas, uns altamente saudáveis e outros totalmente deficientes, com necessidades extremas? Nós começamos a entender por que essa disparidade na existência neste plano. Tá? Então, claro, a compaixão sempre, mas nós, quando vemos um irmão com necessidades extremas, nós temos que parar e refletir que ele está no testemunho dele na reencarnação. E vejamos que também, lá no Céu e Inferno, o livro não é uma obra muito estudada, mas é altamente valiosa, porque ali está o Código Penal da vida futura. O que quer dizer? Os espíritos vieram contar. Olha, eu fiz isso durante a minha encarnação. Eu desencarnei de tal jeito. Eu passei tal dificuldade ou não durante o período que eu desencarnei até despertar. Eu, na vida espiritual, padeci isso ou aquilo ou não. Né? Eles vêm contar como foi para eles. E isto é estudo que devemos nos debruçar. Por quê, meus irmãos? Porque se lá no livro Céu e Inferno está dizendo que aqueles irmãos fizeram aquilo
e o resultado foi isso, o que eu inteligentemente vou pensar? Eu não vou fazer a mesma coisa, porque o resultado provavelmente vai ser parecido. Né? Então, está lá vários depoimentos. Né? E vejo que, sinceramente, é uma obra assim, que não é muito estudada por nós espíritas, mas vale a pena. Né? Então, também vendo espíritos dar os seus depoimentos. E aí, claro, nós temos André Luiz, a gente foi conhecer a dinâmica do mundo espiritual, as construções como a colônia Nosso Lar, através do relato de um espírito chamado André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Nós temos Manuel Filomeno de Miranda, que eu amo de paixão, que é um espírito que se deteve no estudo mais a miúde das zonas de sofrimento no plano espiritual, seus relatos, seus estudos através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco. E por aí vai, quantos espíritos veio nos orientar, nos ensinar, né? Nós que estamos na encarnação, ou seja, no plano material. E aí a gente pensa, meus irmãos, para que tudo isso? Para a nossa alfabetização. Nós estamos na escolinha. Quando eu estava estudando para esta fala, eu me senti realmente uma criança na pré-escola. E nós estamos nisso. Aqui neste plano, nós estamos na pré-escola, ainda tendo que nos alfabetizar. Mas a caminhada é longa. Vamos lembrar que a promessa é que sejamos anjos. E nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então, o quanto nós temos que estudar ainda, nos aprimorar, né, nos alfabetizar para chegar a essa categoria. Mas voltamos aqui. Vejam o quanto cada um de nós é importante para o Pai. Porque mesmo diante da nossa imperfeição, da nossa pequenez, era chegada a hora de nós entendermos o que somos. E para isso, quando nós estávamos intelectualmente preparados, à época, houve uma verdadeira invasão espiritual organizada. Vamos brevemente só relembrar. Começou lá nos Estados Unidos, em Hydensville, com as irmãs Fox, aquela ostensividade do fenômeno mediúnico, que nem entendiam muito o que era, mas foi tão ostensivo que chamou a atenção de um povoado inteiro. E aí, dali a pouco, atravessou o Oceano Atlântico e pela Europa começou a pipocar também estas comunicações, esses contatos com o mundo invisível. Para que tudo isso, meus irmãos? Para que um certo dia alguém que nasceu com o nome Hippolyte, não sei se é essa a pronúncia, eu não falo francês, né? Que nasceu com o nome, foi colocado o nome de Hippolyte, e depois vamos conhecê-lo como Allan Kardec, chamasse a sua atenção, despertasse a sua curiosidade. E olha, gente, que Kardec, Hippolyte, ele era altamente inteligente e sem questionável. Um acadêmico, professor, pesquisador, mas também cético. Ele não acreditava naquilo que estava acontecendo de fenômenos e dizia que era um embuste, até ele pesquisar e dar o braço a torcer, falando da veracidade daqueles fenômenos. E aí ele começa a fazer a pesquisa e hoje nós temos o Livro dos Espíritos para que nós possamos nos organizar melhor. E aí, gente, quem tem olhos de ver, né, ou de perceber, quem sabe, eu me emociono, sinceramente, porque foi tudo tão organizado, preparado, o processo todo estabelecido para a vinda na hora certa. E isso quer dizer mais do que a gente imagina. Nós somos criaturas que sempre fomos cuidadas. Às vezes acontecem coisas tão ruins, tão difíceis, que a gente pode até pensar onde está Deus. Jesus deve ter ido tomar um cafezinho e nos esqueceu aqui. Não! Sempre estiveram ao nosso lado os benfeitores. Tá? Mas vejam que esta questão veio no momento certo, nós estamos preparados. Então, através
da mediunidade a que se deu isso? Para quê? Para nós termos noção do que nós ignorávamos até então. Hoje a gente sabe, eu falo mediunidade, eu nem dei conceito nenhum. A gente fala em médium, vocês também têm uma noção do que seja. Tá? Então vejam o quanto a gente já vem intelectualmente avançando, dominando, tendo noção do que antes a gente ignorava. Né? Não é que o fenômeno mediúnico nunca tivesse existido, sempre existiu. Mas a partir das irmãs Fox, com aquela ostensividade toda, é que desencadeou todo um movimento para que hoje nós tivéssemos codificado o Livro dos Espíritos. E para que isso? Para, diante do conhecimento, meus irmãos, nós fazermos melhores escolhas. Porque, sim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aproprio do conhecimento, mais a minha consciência vai bater diante das escolhas que eu tenho que fazer. Porque, normalmente, a gente tem dois caminhos, né? E, até então, a gente pegou muito o caminho errado. E a gente teve que voltar e refazer. E aí, nossas dificuldades. Para hoje, a gente até quer ir por aquele caminho que é mais curtinho, não é o melhor, mas a gente já sabe, mas eu estudei isso, eu não quero isso para mim. Tá? E aí a gente toma um pouquinho, melhores escolhas, né? A gente escolhe melhor as questões da nossa existência. E sim, meus irmãos, os espíritos de luz dirigem a nossa evolução. Então, neste momento caótico que nós estamos vivendo neste planeta, os benfeitores estão ao nosso lado. Assim como as trevas, como os imperfeitos, como nós, os maldosos, os cruéis. Estamos todos nesta convivência que nós não nos damos conta, 24 horas do dia. É interessante que muitos de nós acham que tem contato com os espíritos. O Ney, na abertura, falou. Aqui estamos os encarnados, nos enxergamos. Desencarnados tem, tem. Talvez em maior número do que os presentes deste plano. Mas estão aqui, conosco. A gente pode não ver, não perceber, não sentir, não sou médium, né? Ostensivo. Mas eles estão aqui conosco. Só que não é só aqui, gente. Nós estamos em casa e eles estão convivendo conosco. Aí eu me lembro, quando eu fui evangelizadora da Juventude do Mena, o Lucas foi meu evangelizando, né? E ele hoje é um rapaz, assim, muito dono de si, né? Mas ele tinha medo, terror de falar de espírito. Aí eu falando justamente disso, que a nossa convivência é de 24 horas. Tami quer dizer, então, que se eu vou no banheiro tem espírito? Eu digo, tem. Uhum. A tia Tami não está lá para ver o que tu está fazendo de errado, mas os espíritos estão vendo. Então, é assim para vocês terem noção o que é a nossa convivência com ele. E não há equívocos e sim perspectivas em relação à humanidade terrena, ou seja, os espíritos de luz nos ajudam na nossa evolução, mas não infringem nosso livre-arbítrio. Eles convivem conosco, mas nós veremos daqui a pouco o que nós temos que fazer para ter esta convivência saudável com eles. Então, convivemos com os espíritos e com eles nos educamos. Só que essa educação eu estou primando pelo caminho do bem ou estou primando pelo caminho das más escolhas? O caminho que vai me comprometer mais. Porque para este caminho que me puxa para trás, também temos irmãos que vai me sugerir. Em tudo. Então a culpa é deles, Tami. Não, não é deles. A escolha é nossa. Por mais que eles nos sugiram muitas coisas. E aí vem a pergunta íntima, para cada um se responder. Que tipo de espíritos nós estamos sintonizando? Eu dou chance para os benfeitores estarem convivendo comigo? Ou sou aquele que sintoniza melhor com os iguais a mim ou inferiores? Porque depende de nós, meus irmãos. E aí
é imprescindível a vigilância. Eita, coisa difícil. Mas Jesus já disse lá atrás da importância de orar e vigiar. Orar porque a minha vibração se eleva, propicia a minha convivência, o meu contato com os benfeitores. E a vigilância para essa vibração não passar, não baixar e aí sintonizar com aqueles que são igual a mim ou piores. Então, a vigilância é algo que existe. Particularmente, eu me atrevo a dizer que cansa. Porque a gente ainda tem muita coisa equivocada dentro de cada um de nós. Eu gosto de dizer assim que todos nós temos trevas aí. E de vez em quando vem à tona que a gente nem percebe. E por que eu digo que cansa? Eu dou o meu próprio exemplo, gente. Quantas vezes já sempre disse, eu sou um espírito rebelde e intenso, né? Já fui pior, tá? Mas da minha corda, não muito boa da cara, azedas, querem preferir o português bem dito, né? E aí vem alguém cutucar a Tami, ela não gosta. A Tami solta o verbo sem pensar. Mas quando começa a fazer isso, ela para. Não. Segura, Tami. É tu que não tá bem. Baixa o facho. Mas vocês já pensaram ficar o dia inteiro nessa condição? Você quer matar um, desculpe, mas você tem que lembrar que não pode, porque é uma ovelhinha de Deus também, né? E vai ser pior para mim. Isso é vigilância, meus irmãos. Nós temos que vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos, até o que falamos, porque a nossa palavra, ela contém energia. Imagina se eu sou uma pessoa dada a palavrões, a só falar coisas que são de baixo calão, que são de pessimismo, por exemplo, né? É claro que a minha energia e ao meu lado, os que sintonizam com essas ideias é que vão estar comigo. Então, vejam, a vigilância, porque os guardiões e os benfeitores, eles sempre estão apostos para me ajudar. Mas quantas vezes, quando lá bate na porta a dor, e a Tami atende, e olha aqui, eu digo, meu Deus, cadê meu anjo de guarda? Deve ter sumido, coitado. Não. Ele estava aqui do meu lado, esperando que eu dê condições de ele me auxiliar. Então, depende de mim. O interessante é que benfeitor respeita o nosso livre-arbítrio. O que os inferiores não fazem, porque eles querem impor a sua vontade. Então, muitas vezes, o nosso anjo de guarda, nosso guardião, nosso protetor, está ali do lado. Mas eu não estou sintonizada com ele. Os benfeitores estão ali para me socorrer, mas eu não estou sintonizada com eles. Estou em outra vibração, mais baixa, com certeza. Tá? Então, por isso a importância da vigilância enquanto estivermos na educação, porque chegará um dia que vai ser natural, hábito para nós. E tanto é verdade que, assim, quem é que tem o hábito da oração diária aqui? Levanta a mão, por favor. Olha que beleza. Lá no início não foi difícil? Eu esqueci de orar hoje, mas daí orar, né? E assim foi indo, até se tornar um hábito. Hoje a gente não esquece de orar. Ao levantar, ao deitar, sei lá, quando tem necessidade, se tornou um hábito. Assim vai ser a vigilância, nós vamos estar mais atentos. Então, nós temos que ter o esforço, desenvolver o esforço de conviver salutarmente com aqueles que podem nos ajudar e nos educar. E não aqueles irmãos tão doentes quanto nós, muitas vezes. Tá? Então, desta forma, nós estabelecemos sintonia com aqueles que nos ajudam e não o contrário. Tá? E não podemos culpá-los, torna a dizer. E aí, como isso, meus irmãos? Já falei de vigilância. Conhecimento. O estudo é algo valioso na vida de cada um. Ainda mais agora. Você entender o que se passa comigo, conosco, enquanto espírito, enquanto coletividade, o que está acontecendo com o planeta Terra, como disse já,
Isso nos dá a força de suporte. Vai melhorar. E a gente lembra de Chico, né, que dizia que tudo passa. Eu tenho lembrado muito disso, aliás, né, dessa fala de Chico. Tudo passa, Tânia, tudo passa. Então, o conhecimento, você entender, é algo a nosso favor. Aliado à força de vontade, porque conhecimento, só por ter conhecimento de nada vale, é letra morta. Você tem que saber e estabelecer a força de vontade para botar em prática aquilo que você já sabe. E aí, cada vez mais nos aprimorando moralmente. Não é para isso que nós estamos neste corpo físico, na encarnação? Então, é questão de inteligência também. E interessante, talvez nem tenha a ver com o tema da noite, mas lá no Livro dos Espíritos, achei muito interessante como nos escapa coisas, ou a gente já pode ter estudado, mas quando retorna o nosso olhar, a gente vai amadurecendo e vai entendendo melhor os ensinamentos dos Espíritos da codificação. E aí eles dizem, ele não diz espíritas, né? Mas diz que dos espíritos que se convenceram desta condição, que nós temos este intercâmbio natural o dia inteiro com os espíritos, não só entre nós encarnados, mas também com o plano espiritual, ele diz que tem 4 tipos. E eu botei na íntegra, tá? Os que creem pura e simplesmente nas manifestações, no fenômeno mediúnico. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. São os espíritas experimentadores. Vamos lembrar que este tipo de espírito foi necessário lá no início, porque logo depois da codificação vieram muitas dúvidas dos acadêmicos, dos intelectuais da época, botando um ponto de interrogação. Será que isso tudo é verdade? E quantos foram pagos para pesquisar o fenômeno, se era verdade aquilo, e deram o braço a torcer? Né? Pessoas de destaque. Tá? Então, a experimentação foi necessária. E hoje não é mais. Adiante. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas ou espírita cristão. Este é o modelo perfeito, não é? Já sou assim? Eu não. Infelizmente ainda não. E por fim, há os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. São aqueles que infundem confiança cega no mundo invisível, aceitando com facilidade e sem verificação aquilo cuja reflexão e o exame cuidadoso demonstrariam. Então, só o conhecimento, o olhar crítico, vai nos fazer ter esta noção e não acreditar em tudo que vem do plano espiritual. Quem trabalha em grupo mediúnico, lá no MENA, já passei nesses anos todos, assim, de espíritos, que dizendo que era Bezerra de Menezes. E aí, o que a gente faz? Será que Bezerra não pode se comunicar no MENA? Pode. Mas o que, diante do conhecimento que temos que fazer? Para quê? Qual o conteúdo do que ele falou? É edificante? Diz alguma coisa importante? O palavreado, o jeito de falar é idêntico a como o Bezerra de Menezes se reportava, falava? Então vejam que aí entra a questão do conhecimento para todos nós. Então vejamos que o terceiro ponto ainda é uma meta a ser conquistada por nós, que é o ideal, né, de espíritas que nos dizemos.
E, deixa eu ver que horas são aqui. Eu tiro os óculos para enxergar de perto, mas de longe eu não enxergo. A conclusão que nós chegamos, meus irmãos, que a imortalidade é um presente divino. Aqui isso quer dizer, se essa encarnação está difícil, suportemos. Nós teremos outras que serão mais leves. Se suportado decentemente aquilo que eu tenho que me aprimorar nesta. Eu parar e pensar e refletir. Eu estou conseguindo me aprimorar ou estou estacionado? Eu estou conseguindo evoluir ou estou me comprometendo mais? Então, é claro que o Pai não estabeleceu um número X de reencarnações até chegarmos à angelitude. Mas se eu tenho pressa de sair de um mundo de provas e expiações para ter um mundo melhor, uma vivência mais tranquila, uma condição mais elevada na categoria de espíritos, eu tenho que me preocupar em acelerar o caminho, que nós retardamos já muito. Né? Então, reencarnação é oportunidade, meus irmãos. E aí está outro ponto. Nós aqui estamos de passagem. Dali a pouco nós vamos voltar para casa. Ou seja, o mundo dos espíritos. E seremos nós lá a influenciar os que estão aqui na matéria. E será que eu vou conseguir influenciar beneficamente? Eu vou ser mais um, colocando coisa errada nos ouvidinhos dos encarnados. Né? A reencarnação é uma oportunidade divina, meus irmãos. Que a grande maioria está perdendo esta oportunidade, ao invés de se esforçar, já que, dizem os espíritos, né, que é um estalar de dedos perante a nossa imortalidade. E aí a gente pensa assim, poxa, mas nós estamos vivendo 80, 90 anos, isso é anos demais. Não é nada, meus irmãos. Não é nada. Então, nós vamos atingir essa perfeição relativa prometida pelo Mestre, é lei divina, mas não esquecemos, por enquanto, todos nós temos imperfeições. Imperfeições a serem trabalhadas, banidas da nossa alma. Com exceção do Luiz Antônio, que diz que é um espírito superior, que ele veio à Terra para me suportar, para me carregar, porque eu não tenho carro. Ele veio em missão, porque tem que me carregar para as palestras. Eu sou trevosa, mas ele é um espírito de luz, tá? Então, ali está a exceção sentada, tá bom? O resto da humanidade toda tem imperfeições a serem trabalhadas na sua intimidade. E é nós conosco mesmo, meus irmãos. A gente adora olhar os defeitos dos outros, né? Adora ficar assim, ó. Mas isso aqui, ó, é assim que tem que ser, tá? Trabalhar em as nossas imperfeições. E aí, para nós nos situarmos bem direitinho, eu adoro dar um choque de realidade nos irmãos. Eu achei no Google essa imagem, ela não é bem nítida, mas dá para entender ali. Para fins didáticos, Kardec estabeleceu uma escala de espíritos. Nós estamos ali na base, ó. Espíritos imperfeitos. O que é espírito imperfeito? Ainda envolvido com vingança, orgulho, inveja, ciúme, ignorância, ódio, egoísmo, cobiça, falta de fé, intriga, o mal predomina, tá tudo ali, ó. É nós. É nós. No meio da pirâmide, os espíritos bons, os benfeitores, os guardiões, porque os nossos protetores espirituais não é igual a nós, gente. Eu fico pensando e rindo sozinha, assim, imagina se o meu protetor fosse igual a mim, era 2 destrambelhados. Como é que ele ia cuidar de mim, né? Se nem eu mesmo não me cuido direito. Então, ele é mais elevado que eu. Um espírito bom. Qual a característica? Bondade, desejo do bem. E lá no topo da pirâmide, que nós chegaremos, espíritos puros, onde o que prevalece? O amor. E quando a gente para e pensa assim, ó, esse sentimento tem que crescer em nós, meus irmãos. Tem que crescer em nós. E é tão preocupante porque às vezes a gente não ama nem a nós mesmos.
Como é que eu vou amar meu próximo? Mas o mandamento principal que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente está longe ainda disso. Mas vamos trabalhar, né, por esta causa. E lá no livro Consolador, de Emmanuel com Chico, na questão 116, Chico pergunta: o homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual, porque a gente passa por umas dores bem complicadas na encarnação, e a gente pensa assim, eu não mereço isso, eu não fiz nada, sou tão boa, por que eu estou passando por isso, gente? A resposta está lá atrás. Se eu não fiz nada nesta, a resposta está lá atrás, né? E aí a resposta do Emmanuel: como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Então aí está a grande jogada, meus irmãos. As dores, dificuldades, entraves que a gente tem nessa existência, não entendo, porque agora nessa existência eu tento ser a melhor pessoa possível. A resposta está no passado. Ah, mas eu não tenho que saber? Não, não tenho. Mas tem que imaginar que está lá. E se eu sei disso, então eu vou passar dignamente por aquele testemunho que está batendo na minha porta. E o principal, se a dor vem para nós, para nos lapidar, for porque o Pai considerou que nós estamos aptos a acertar aquilo. Não esqueçam disso. Então, Emmanuel ainda fala, essa imagem, temos-la na semente do mundo, que para desenvolver um embrião cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo, em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. Não é a nossa trajetória ludicamente explanada por Emmanuel? A gente está indo um pouquinho no lodo ainda. Mas nós somos sementinhas. E se somos sementinhas, nós vamos crescer e procurar a luz. E procurando a luz, nós vamos florir. Nós vamos dar frutos. Tá? É aí que nós vamos chegar. E na questão 119... como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Isso é importante. E olha a beleza da resposta de Emmanuel. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Prestem atenção nas ilustrações, meus irmãos. Quantas vezes, quando damos oportunidade, o socorro é este? Diante do desespero, alguém nos acalentando, nos dando a sua energia positiva, aquele abraço que às vezes a gente não tem de um outro encarnado, orientações, conselhos necessários para a melhor condução da nossa vida. Nós temos que prestar atenção. Mas esta condição existe. Esta condição é saudável. E não nos deixarmos influenciar convivendo com aqueles iguais a nós ou inferiores. Nós podemos fazer esta escolha. E que possamos, meus irmãos, fazer a escolha mais saudável para nós mesmos. Então, vivamos com aqueles que nos educam para o bem. E muito cuidado, porque aqui dentro da casa espírita, todo mundo está assim, elevado, né? Em alfa. Ai, que lindo que a Tânia falou, eu vou fazer. Aí sai ali do portão.
do Consolador, o primeiro cachorro, quem chuta o cachorro. Prendeu o carro ali que não consegue tirar no estacionamento, já xinga quem apertou. Tá? Então, muito cuidado, porque não falo das grandes coisas, das mínimas coisas, nós temos que estar vigilantes. E vigilantes nos tornar mais tolerantes e lúcidos. Muito obrigada, meus queridos, pela oportunidade. Obrigado, Tami, pela mensagem dessa noite, né? Possamos aprender. Permanece ali fazer a prece depois para nós. Posso sentar um pouquinho? Pode. É a coluna, gente. Nos convidar a sabermos conviver com os espíritos. Eu sei conviver comigo. Eu literalmente sou um espírito. Somos, né? Né? Eu sei conviver comigo. Eu sei conviver comigo. Eu sei conviver com o meu cônjuge, que é um espírito. Meus filhos, o livro, né? Nossos filhos são espíritos. Então fica o convite, né? Que saibamos ser misericordiosos conosco mesmos, né? A gente mesmo também, para poder ser com os outros, amar o próximo com a si mesmo. Então, obrigado, Tami. Última vez que fazemos a doutrinária aqui, última vez que damos o passe coletivo, né? Porque a nossa sala de passe já está nos esperando para a próxima quarta-feira, a Câmara de Passe. Então, vamos convidar a Tami para fazer a nossa prece do passe coletivo dessa noite. Posso fazer daqui, né? Pode. Então, eu convido aos companheiros presentes e também online que possam, por alguns segundos, cerrar seus olhos físicos, cada um se recolher à nossa intimidade. Conectados estamos com a sintonia de amor do Pai, do Mestre Jesus, dos benfeitores desta casa. E que nesta hora abençoada, cada um possa agradecer pela vida, pelas oportunidades que nos são dadas. Nós somos criaturas tão amadas e cuidadas por Deus, e às vezes nem percebemos. Mas devemos agradecer ao Pai a dádiva da vida, do amparo, do socorro imediato, sempre. Também pedindo, solicitando ao Pai, que nesta hora de conexão, em que todos nós estamos recebendo aquilo que viemos em busca nesta casa, pois doentes ainda que somos, cada um procura a sua maneira, muito íntima, atender às suas necessidades, seja de conforto, seja de amparo, renovação de energias, de compreensão através do estudo da palestra. Que possamos guardar conosco o que estamos recebendo nesta hora. Pois cada um de nós, mesmo não percebendo, estamos sendo atendidos pelas equipes espirituais desta casa, que nos transmite a energia que vem do alto. E essa energia renova as nossas células físicas, espirituais, nos trazendo leveza, conforto, nos trazendo um olhar de esperança, força, coragem. Que possamos nos permitir receber essas dádivas que vêm do Pai. Como não somos sós e somos todos irmãos, também vamos solicitar que o Pai possa espargir o seu amor por todo o planeta Terra. A população terrena é muito necessitada ainda. Infelizmente, ainda aprendemos, ainda nos educamos através da dor e do sofrimento. Mas jamais estamos desamparados. Nos dirigimos, querido Pai, principalmente àqueles que ainda se encontram distantes dos ensinamentos maravilhosos do Mestre Jesus. Ainda envolvidos em ódios, em guerras, em crueldades, ódio, inveja,
toda sorte lamentável de situações que ainda prejudicam, não só a si, mas como o nosso próximo. Que possamos ser, para nós mesmos, para a nossa família, para a sociedade, para a humanidade, aqueles que se preocupam em dar o exemplo baseado nos ensinamentos do Mestre, pois este é o guia e modelo da humanidade terrena, e é a ele que temos que seguir. Obrigada, Senhor, pela oportunidade divina de estar dentro desta casa. Esta casa de amor e de luz que fecha um ciclo, e que estes trabalhadores, frequentadores possam ser e continuarão sendo muito felizes nas novas instalações, como disse no início. E segue o trabalho, segue a preocupação com o bem, segue a solidariedade, segue o amor. Por ora, agradecemos imensamente, Pai, por ser tão presente em nossas vidas. Muito obrigada. E que assim seja. Agradecemos a presença